E agora a gente volta a falar sobre a denúncia de racismo do jogo da Série A2 feminina entre JC de Taquatiara e Bahia. O técnico do time amazonense, Hugo Duarte, passou por audiência de custódia e teve liberdade concedida. É informação ao vivo que está chegando por aqui. A gente vai conversar a partir de agora com a Samara Maciel. Ela traz todos os detalhes sobre esse caso. Oi, Samara, muito bom dia para você. Seja bem-vinda a essa edição. Conta pra gente qual o valor da fiança paga pelo treinador. Então, Juliana, o valor chega a quase R$40 mil. Muito bom dia para vocês aí no estúdio e também para quem assiste aqui a programação de A Crítica. Uma polêmica no esporte amazonense, não é mesmo? Na segunda-feira nós entramos ao vivo aqui no Manhã no Ar para dar a notícia, para informar a população sobre essa denúncia contra o técnico do time JC de Taquatiara, que é o técnico português Hugo Duarte. Ele foi denunciado de racismo por uma jogadora, a zagueira Suelen do time baiano, a qual estava na competição no momento em que tudo isso aconteceu. Nós temos algumas imagens também, a produção vai colocar na tela para você que está assistindo aqui o Manhã no Ar, para a gente relembrar um pouquinho esse caso. No jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, depois que o juiz deu o apito final, teve uma confusão no meio de campo com jogadoras do time baiano e o técnico Hugo Duarte. E durante essa confusão, a zagueira Suelen disse que ele chamou ela de macaca e que, além de chamar ela de macaca, ele tentou agredir ela fisicamente. No mesmo momento em que isso aconteceu, várias pessoas que estavam ao redor contaram à arbitragem que ouviram esses xingamentos, tanto é que nas imagens as jogadoras elas partem para cima do técnico do time amazonense, mas ele é retirado de perto pela comissão do próprio time, como também pela comissão do time adversário. Mas a zagueira chamou a arbitragem, chamou a polícia e denunciou o ato de racismo que o técnico cometeu ali no meio do campo. Então a polícia foi chamada, a arbitragem ficou também ali naquele momento até a chegada de uma outra equipe policial, porque dali eles foram diretos para a delegacia. Lá na delegacia, o Hugo Duarte negou os xingamentos, disse que ele não falou nada daquilo, mas a zagueira disse que sim, que ele chamou ela de macaca e tentou agredir ela fisicamente. O que a justiça decidiu? O que foi definido, né? Porque ele foi preso ali em flagrante por injúria racial e foi encaminhado para a justiça. A justiça decidiu conceder a liberdade dele, isso foi ontem, quarta-feira, e para a liberdade dele existiam algumas regras que deveriam ser seguidas, algumas punições, como o pagamento de 30 salários mínimos para a zagueira Suelen e, além disso, por exemplo, ele não pode sair aqui da cidade de Manaus, nem para o interior do estado, sem uma autorização da justiça. O Hugo Duarte, ele é português. Se de repente ele quiser voltar para a cidade natal dele, se quiser voltar para o país dele, ele também vai precisar de uma autorização da justiça. Por enquanto, a ordem é que ele não saia aqui da cidade de Manaus sem essa autorização judicial. Além disso, ele não pode ficar a menos de 200 metros da atleta em hipótese alguma. Claro que existem outras medidas também, como, por exemplo, comparecer em juízo de forma bimestral durante um ano. À medida que eles forem avançando em alguma documentação, em algum processo e precisarem da presença dele na sede do Tribunal de Justiça, ele tem que ir de forma imediata, ele não pode faltar também a esses chamamentos. Então, essas foram restrições que foram estabelecidas ontem pela Justiça, então agora ele vai ter que cumprir, já que teve aí a liberdade provisória, a liberdade concedida pela Justiça amazonense, não é mesmo? Como eu falei, esse documento a produção já colocou na tela, a equipe do Manhã no Ar teve acesso de forma exclusiva ao documento com todas essas informações e a gente traz essa notícia aqui para você que está assistindo o Manhã no Ar, para você que acompanhou esse assunto, como eu falei, uma polêmica no futebol. Inclusive a zagueira, depois que aconteceu, ela não chegou a se manifestar nas redes sociais, mas depois da decisão, depois de tudo que aconteceu, horas depois ela parou e fez uma publicação nas redes sociais pessoais também lamentando o ocorrido e em uma das publicações ela fala sobre a importância de denunciar atos racistas. Ela fez a seguinte postagem: a naturalização que se foi proferida mais uma vez pela expressão racista macaca tenta silenciar a minha figura como uma mulher preta no esporte. Porém, o ato de denúncia é a arma que tenho para combater o racismo. Então ela
faz essa defesa do boletim de ocorrência, que esse tipo de atitude tem sim que ser registrada na polícia para que de fato a justiça seja feita. Vale ressaltar que os clubes também se posicionaram por meio de nota repudiando o ato, tanto o time baiano como também o JC de Itacoatiara. A OAB da Bahia também se manifestou por meio de nota repudiando o ato e se colocaram à disposição ali em apoio, em solidariedade à zagueira do time baiano, Suelen. Juliana, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Samara, pelas suas informações. Agiu corretamente, se sentiu ofendida e isso está tipificado no Código Penal aqui no nosso país como injúria racial. E agora, o que a gente precisa ter consciência é que esse tipo de crime, assim como a vítima fez a denúncia, toda a sociedade também precisa denunciar. Não pode passar pano, não, deixar para lá, dizer, não, isso aí acontece todo dia. Não, isso não pode acontecer, tem que ser denunciado. Tem que ser realmente denunciado. E as medidas precisam ser tomadas em relação à justiça. Aqui é a cena deplorável. Chega a dar até uma angústia em ver a confusão que se formou no campo por conta dessa situação. E ela quis realmente chamar a atenção e é isso que tem que ser feito. Tem que perguntar, o que você está dizendo aí? Chamar todo mundo, olha, começar realmente uma confusão. Não pode ser brando, não. Não pode deixar passar, não. Tem que realmente chamar a atenção, chamar as autoridades. Se for preciso parar o jogo, suspende. Mas tem que, de fato, fazer valer essa voz. Essa voz de uma mulher preta que, com toda certeza, já sofreu outras vezes esse tipo de crime, mas que agora não deixou passar. E não deve deixar passar. Em momento algum. Em momento algum. Está aí as cenas que você está acompanhando no seu vídeo. É exatamente o momento em que a confusão inteira generalizada no campo acontece. Ela tentando ali gritar, chamar a atenção, chamou. Ele foi preso, mas pagou fiança, que é o que, então, deixa passar as leis aqui no Brasil, né? Infelizmente. Concede, então, esse benefício, digamos assim, da fiança. Mas vai ter que cumprir as medidas cautelares, como, por exemplo, não pode sair do Brasil e cumprir também com outras obrigações. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.